pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Civil, Direito das Sucessões. Tá? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a sucessão legítima, tá? Que está lá no Código Civil, no artigo 1829 ao 1844. Né? Essa aula é uma aula muito importante, meus queridos alunos, porque nessa aula é que nós vamos definir como deve ser feita a partilha dos bens na sucessão legítima. Lembrando, né, claro, que os bens partilhados na sucessão legítima são aqueles em que o autor da herança não deixou o testamento. Tá? Então vamos lá. Como que fica a ordem de vocação hereditária? Então, quando o testador vem a falecer sem deixar testamento. É uma pessoa que eventualmente faleceu sem deixar testamento, em primeiro lugar, nós transferimos a herança dela para os seus descendentes. Os descendentes são aqueles que têm o direito a receber essa herança em concorrência com o cônjuge. E aí lembrando que a palavra cônjuge ela serve tanto para o companheiro e a companheira, quanto para o cônjuge. Os direitos hereditários foram equiparados, tá? A não ser que o cônjuge esteja casado no regime de comunhão universal de bens ou no regime de separação obrigatória. Então, importantíssimo, cônjuges casados no regime de comunhão universal, cônjuges casados no regime de separação obrigatória de bens, não irão concorrer com os descendentes na herança. Na comunhão universal, nós sabemos que o cônjuge tem direito à meação, que é metade de todo o patrimônio que o casal adquiriu de forma onerosa ou não durante a constância do casamento, na comunhão universal. Tá? E na separação obrigatória de bens, nós temos aquela situação em que as pessoas são obrigadas a se casar no regime de separação de bens. Cuidado, o regime de separação obrigatória não é tratado da mesma forma que a separação convencional de bens. Como assim? Ora, se eu e minha esposa, quando nós íamos nos casar, não tínhamos nenhum impedimento para o casamento. Na hora de escolher o regime, não tínhamos nenhum problema com relação ao patrimonial, nem nada, na hora de escolher o regime. Nós poderíamos ter escolhido qualquer regime de casamento, mas nós optamos pelo regime de separação de bens. Nesse caso, nós temos uma separação convencional de bens, porque as partes convencionaram esse regime de casamento. Tá? E nesse caso, sim, o cônjuge concorre com os descendentes. Mas então, quando é que o cônjuge não vai concorrer com os descendentes na separação de bens? Quando a separação for obrigatória. Tá? A separação obrigatória de bens acontece naqueles casos em que a pessoa, quando se casa através de autorização judicial, por exemplo, ou se casa, por exemplo, quando ela tem mais de 65 anos. São aquelas hipóteses na legislação em que o cônjuge está contraindo núpcias em uma situação específica que a legislação determina um regime obrigatório. Por isso nós chamamos separação obrigatória de bens. E uma última observação com relação a essa divisão patrimonial dos cônjuges com os descendentes está na comunhão parcial de bens. Cuidado com o regime de comunhão parcial de bens. Por quê? Porque nós temos duas regras diferentes para a comunhão parcial de bens. Se na comunhão parcial de bens, os bens que foram deixados pelo autor da herança são única e exclusivamente adquiridos, de forma onerosa, após a constância do casamento, o cônjuge não vai concorrer com os demais descendentes. Entretanto, aqueles bens particulares, ou seja, os bens que o cônjuge recebeu de doação, com causas de comunicabilidade, por exemplo, os bens que o cônjuge recebeu de herança, os bens que o cônjuge já possuía antes de se casar, estes bens, sim, deverão estar em concorrência com os descendentes. Então, na comunhão parcial de bens, nós vamos ter regras diferentes. Os bens provenientes de aquestos, são os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, estes bens serão partilhados e o cônjuge tem direito apenas à sua meação. Ele não vai concorrer com os descendentes. Os bens particulares, estes sim, o cônjuge concorre com os demais descendentes. Além disso, nós temos da falta de descendentes os ascendentes, que também concorrem com o cônjuge. E aqui muito, muito, muito cuidado. Por quê?
Porque enquanto nós temos regras de limitação de concorrência do cônjuge com os descendentes, de participação do cônjuge junto com os descendentes, com os ascendentes, o cônjuge sempre concorre com eles. Então, o cônjuge sempre vai concorrer com os ascendentes, não importa o regime de casamento. Tá? Ainda, depois de descendentes, ascendentes, na falta deles, nós temos o próprio cônjuge, né, que tem direito à herança, tá? E os colaterais até o 4º grau. Tá? É importantíssimo lembrarmos isso. Né? Essas regrinhas de concorrência são muito importantes. Tá? Então, lembrando aqui, né? Cônjuge, quando concorre com descendentes, né, nós temos que verificar o regime de casamento. Nas hipóteses de concorrência, é importante lembrarmos que o cônjuge vai dividir cota de valores mais ou menos semelhantes aos descendentes, quando ele estiver concorrendo, né, limitada a 1/4 do valor herdado, do valor de herança. Como assim? Olha, então o cônjuge tem direito a uma cota mínima, concorrendo com os descendentes, de 1/4 dos bens. Se o cônjuge estiver concorrendo com 2 descendentes, por exemplo, 2 descendentes mais o cônjuge, dividimos a herança por 3, sem problemas. Se forem 3 descendentes mais o cônjuge, 1/4 para cada um, não temos problema. Entretanto, se o cônjuge estiver concorrendo com 4 ou 5 descendentes, desde que sejam descendentes tanto do autor da herança quanto do próprio cônjuge, aí o cônjuge terá direito a 1/4 da herança para ele e os outros 3/4 divididos entre os outros descendentes. Mas muito cuidado! Essa regrinha só se aplica quando os descendentes também forem descendentes do cônjuge. Porque se eles não forem descendentes do cônjuge sobrevivente, aí não haverá respeito a essa cota-parte mínima. Tá? O cônjuge também não pode estar separado judicialmente, ou então, a qualquer tempo, separado judicialmente, ou então separado de fato há mais de 2 anos da abertura da sucessão, tá? A não ser que ele prove inocência no caso da separação. Tá? Mas dessa forma, o cônjuge separado de fato, mais de 2 anos, separado judicialmente, né, ele não terá direito à concorrência com os demais descendentes e também não será considerado herdeiro. Tá? É assegurado ao cônjuge o direito real de habitação se o bem imóvel, né, destinado à habitação for o único dessa natureza a inventariar. O que significa isso? Significa que a pessoa estava casada, né? O casal vivia numa mesma casa. Um deles vem a falecer. Esta casa é o objeto do inventário. Vamos imaginar que essa casa eventualmente vai ser dividida para 3, 4 descendentes junto com o cônjuge ou não. É importante que o cônjuge não precisa necessariamente ser herdeiro deste bem imóvel. Tá? Mas desde que esse bem imóvel seja o único dessa natureza a inventariar, o direito do cônjuge de habitar esse imóvel é vitalício. Tá? Ele é chamado direito real de habitação. Tá? Não é usufruto. Muito cuidado com isso. É direito real de habitação. Por quê? Porque o cônjuge tem o direito apenas de habitar o bem e não de usufruir, de perceber os seus frutos, caso ele queira sair e alugar para terceiros. Tudo bem? O cônjuge, como nós já falamos com vocês, ele também concorre com os ascendentes, mas aqui nós temos aquela ressalva de que o cônjuge sempre vai concorrer com os ascendentes, não importa o regime de casamento, e ele terá direito a 1/3 da herança ou metade, se ele estiver concorrendo com os ascendentes de 1º grau, que nós vamos dividir mais ou menos pela quantidade de pessoas, um ascendente mais o cônjuge, metade para cada um, 2 ascendentes mais o cônjuge, 1/3 para cada um da herança. E se o cônjuge estiver concorrendo com ascendentes de 2º ou 3º grau, de graus mais elevados, ele sempre tem direito à metade da herança. Tudo bem? Ainda, pessoal, depois de entendermos essa diferença de concorrência do cônjuge, é importante falarmos sobre os descendentes que estão no 1º grau, de preferência no recebimento da herança. Quanto aos descendentes, nós temos que os graus mais próximos excluem os mais remotos. Ou seja, se nós temos descendentes de 1º grau, descendentes de 2º grau, descendentes de 3º grau, ou seja, filhos, netos, bisnetos, quem recebe a herança são os descendentes de 1º grau. Na falta de descendentes de 1º grau, aí sim nós vamos dividir a herança para descendentes de 2º grau. Na falta de 2º grau, aí sim nós vamos dividir para os descendentes de
terceiro grau, as cotas partes devem ser iguais para todos os herdeiros de uma mesma classe. Não pode haver diferença, nesse caso aqui, para descendentes, né, que sejam parentes, que não sejam parentes bilaterais ou então filhos adotivos, tá? Até porque a Constituição, né, não faz distinção, né, desses descendentes, tudo bem? Tá? E há sempre, no caso de descendentes, o direito de representação ou direito de estirpe, sempre para descendentes de segundo ou mais graus. Como que funciona essa representação? Ora, vamos imaginar que uma pessoa faleceu e ela, em vida, teve 3 filhos. Só que destes 3 filhos, antes dela falecer, um destes filhos faleceu, né, previamente. É o que nós chamamos de pré-moriência. Um desses 3 filhos é pré-moriente. E quando este filho faleceu, ele deixou, né, um filho, deixou um neto do autor da herança que nós estamos falando agora. Então, no momento da abertura da sucessão do avô, o neto vai receber a cota parte que o seu pai teria direito se vivo fosse. Esse é o direito de representação ou estirpe, tá? Que acontece com os descendentes de segundo grau ou mais. Tá? Então, os descendentes sempre têm o direito de representar. Cuidado, pessoal, não há estirpe quando nós não encontramos descendentes de uma determinada classe. Por exemplo, né, o autor da herança tinha 2 filhos. O primeiro filho teve 2 descendentes. O segundo filho teve 1 descendente. Esses 2 filhos morreram antes do seu pai. Tá? E aí, na abertura da herança deste pai, que agora é, né, avô, né, nós não encontramos descendentes do primeiro grau, e aí nós vamos dividir a herança pelos 3 netos. Nós vamos fazer o direito de representação de 2 para um pai previamente falecido e de 1 para o outro pai previamente falecido. Porque nós não encontramos descendentes do primeiro grau, e aí nós vamos para o segundo grau. Tudo bem? Com relação aos ascendentes, nós temos uma regrinha muito interessante que poucas pessoas conhecem. Os ascendentes não dividem a herança por cabeça. Os ascendentes dividem a herança por linha. E eles só são chamados a receber alguma herança na falta total de descendentes. Tá? Como que os ascendentes recebem por linha? Então, nós dividimos a herança em linha materna e linha paterna. Então, nós temos, no caso, ascendentes de primeiro grau, o pai e a mãe. Tem uma pessoa na linha paterna, pai, uma pessoa na linha materna, mãe. Quando nós temos descendentes de segundo grau, avós, 2 descendentes na linha paterna, 2 descendentes na linha materna. Se um deles tiver falecido, por exemplo, a pessoa tem uma avó paterna e um avô e uma avó materna, nós vamos dividir a herança em quantas partes aqui? Nós vamos dividir a herança pela metade primeiro, aquela avó paterna fica com a metade da herança e os avós maternos dividem a outra metade da herança. Então, nós teremos uma divisão não em 1/3, caso a divisão fosse por cabeça. Nós temos a divisão metade para esse, 25% para esse e 25% para esse. Essa é a divisão que nós chamamos de divisão, né, por linha. A linha materna e a linha paterna. Depois nós vamos aos colaterais. Né? Aí são chamados, né, na sucessão, os colaterais de segundo a quarto grau, que são segundo grau, os irmãos, terceiro grau, tios, sobrinhos, quarto grau, tio-avós, primos e sobrinhos netos. Tá? Essas pessoas vão herdar por cabeça e atenção. Né? Apenas os irmãos podem herdar por estirpe, com relação aos seus filhos, tá? Com relação aos sobrinhos. Então, sobrinhos podem representar o pai previamente falecido, né, por estirpe. Nos outros casos, nós não temos representação por estirpe. Tá? Nós vamos ter apenas a divisão da herança por cabeça daqueles que forem vivos no momento da abertura da sucessão. E com relação a tios e sobrinhos, que ambos são de terceiro grau, nós temos que sempre os descendentes preferem aos ascendentes. Tá? Então, os sobrinhos sempre preferem na herança aos tios. No quarto grau, a mesma coisa. Nós temos sobrinhos netos, primos, e nós temos a tio-avós. Tá? Então, sobrinhos netos preferem aos tios-avós, que preferem aos primos. Tudo bem? Muito bem, senhores. Tá? E, por fim, nós falamos sobre a legítima. Tá? Então, o que é a legítima, né? E esses herdeiros que têm direito a essa legítima, né? No caso nós estamos comentando agora, né? Esses herdeiros, né, de primeiro,
segundo, terceiro grau, descendentes, ascendentes, colaterais, tá? Nós dividimos eles, nós chamamos esses herdeiros, tá, de herdeiros legítimos, porque a legislação assim o define. Entretanto, tá, dentre esses herdeiros legítimos, nós temos um grupo de herdeiros chamados herdeiros necessários. Tá? O que seriam os herdeiros necessários? São os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, que são aqueles que têm direito a uma parte indisponível do patrimônio do autor da herança, né, quando ele, né, vier a falecer, é claro, né, porque antes disso ele pode dispor de seus bens, chamado de legítima. Tá? A legítima corresponde à metade dos bens da herança destinada aos herdeiros necessários. Tá? Quando é que nós sabemos quanto é esse valor? O cálculo vai ser feito após a abertura da sucessão e envolve o total de bens. Aí nós vamos descontar as dívidas, as despesas de funeral e vamos acrescer eventuais colações que surgirem durante o processo. Tá? A legítima não pode ser onerada com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Tá? Por quê? Porque trata-se de um patrimônio que se destina aos herdeiros legítimos exclusivamente. Tudo bem, meus caros alunos? Com isso nós encerramos essa aulinha 6. Um grande abraço para todos e bons estudos.